Agora o extra oficial. Tá gravando, né? Agora que apareceu aqui. Então, agradecer o convite e dizer da alegria, né, de estar falando de novo com a galera da PUC, de ver vocês de novo, ver um ou outro rosto novo, rostos novos, alguns não tão novos assim, e sentir de novo essa conexão, né, com a PUC, que foi tão importante, tão marcante a graduação, todo o processo, todo o aprendizado. E eu acho que estando aqui, aprendendo tantas coisas novas, a gente também tem um pouco da dimensão, da qualidade, da profundidade do que a gente aprendeu. Isso também é muito bom, muito legal. Então, quero agradecer. Estamos aqui em Nova York, no epicentro aí do corona, mas super bem protegidos o máximo possível, cuidando da gente, da Olivia também. E aí, como a gente tem, né, meia hora, eu vou tentar... Bom, o que eu vou seguir aqui é tentar fazer uma visão, né, bem geral, tentar fazer isso aí em uns 20 minutos, mais ou menos, para a gente poder, 15, 20 minutos, para a gente poder ter, para as outras informações, de repente, ser fruto de perguntas, né, e não falas assim, apenas de apresentações. Então, eu vou fazer uma fala geral de algumas coisas básicas com relação à teologia negra, e aí depois eu respondo, acho que mais a partir de algumas interações. Então, falar um pouco do que é teologia negra, seu surgimento, características e tal. Eu acho que são as coisas assim básicas para a gente se aproximar do que é a teologia negra, que foi um pouco o papel, a função, né, que eu tentei desempenhar com o livro, o Teologia Negra, eu sou antirracista do Espírito. A ideia era um pouco facilitar o caminho de quem quisesse se aproximar da teologia negra e não tivesse de percorrer um caminho tão longo e tão trabalhoso como eu tive de percorrer, né, de juntar, de procurar tantos autores, fontes diversas. Por incrível que pareça, você não tinha no Brasil um livro que tivesse sistematizado, assim, organizado, né, sistematizado talvez seja muito, mas organizado minimamente, né, sobre autores, características diversas da teologia negra e tal. E aí o livro foi um pouco esse esforço. Então, basicamente, né, o que é, se a gente for pensar sobre o que é a teologia negra, a teologia negra obviamente, uma teologia desenvolvida por teólogos e teólogas negras, né, negros e negras, pensando, evidentemente, a partir da história, da experiência, da vivência da comunidade negra, do povo negro, em particular, a partir da história africana, da contribuição do continente africano, da história, mas, de uma maneira geral, da história de luta do povo negro, não só no continente africano, mas na diáspora, mas, sobretudo, uma disputa, tem aí uma disputa hermenêutica de interpretação, uma disputa exegética, que rechaça, de alguma forma, as leituras, as hermenêuticas, leituras bíblicas, interpretações e teologias que silenciaram vozes diversas, né? Silenciaram vozes indígenas, silenciaram vozes das mulheres, silenciaram vozes de povos e civilizações distintas e criou e consolidou uma espécie de teologia, de uma teologia hegemônica, a teologia que, em grande parte, esteve ao lado do processo de escravidão, né, com a modernidade. Eu faço ênfase da escravidão com a modernidade porque, evidentemente, o sistema escravocrata da modernidade é completamente diferente de tudo que se tem de escravidão até então. A escravidão como um braço, como um mecanismo importante para o capitalismo que surge com a modernidade. Então, o corpo negro como um produto, nessa lógica capital do produto, do enriquecimento, etc., da acumulação, faz parte do processo de expansão dos grandes impérios, das grandes nações europeias. Inclusive, quando a gente está falando de teologia hegemônica, claro que eu não estou falando da Suécia, não estou falando da Finlândia, eu estou falando daquilo que forma o núcleo, né, europeu de produção de conhecimento e de hermenêutica e de visão do mundo ocidental, né, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha. Então, basicamente, a teologia negra surge a partir da experiência e da reflexão teológica, né,
de teólogos e teólogas negras que entendem na narrativa, primeiro reivindicam da narrativa bíblica a importância e o lugar do continente africano, da história do povo negro, a diversidade de povos, etnias e raças que existe na narrativa bíblica, que é absolutamente suprimida da teologia hegemônica, né, que está num nível de abstração que é como se não existisse essa diversidade, o protagonismo dessa diversidade, isso é importante. Então, a teologia negra não está pura e simplesmente disputando a epiderme de Jesus, se é preto, se é branco, se é marrom. Não é pura e simplesmente uma disputa de epiderme, não é pura e simplesmente uma disputa de geografia. É trazer de volta uma diversidade, uma presença, né, na Bíblia, na narrativa bíblica, na nossa tradição cristã, no Antigo e Novo Testamento, trazer de volta uma existência, uma presença, uma representatividade, um significado que foi omitido ao longo da história, por séculos, exatamente para dar uma imagem hegemônica e única, né, que submeteria todas as outras visões. Então, a teologia negra surge a partir desse... Então, a teologia negra está basicamente nessa definição. É uma teologia, o James Cone, por exemplo, que é um grande nome referencial da teologia negra, vai definir assim, né? A teologia negra é a teologia feita por e a partir do povo negro, da população negra, da sua história, da sua tradição, da sua experiência, desde o continente africano até a diáspora, né? E, basicamente, todos os grandes teólogos negros vão definir como outra diferença a partir disso. A teologia negra, e aí é uma coisa interessante, porque a gente pode falar em teologia negra, é assim que eu trato, é assim que a gente fala, mas aqui a gente aprendendo um pouco mais, é importante a gente dizer que a gente pode falar em teologias negras, né? Por que isso? Porque, evidentemente, a teologia negra ela tem peculiaridades, diferenças, né, do que é teologia negra nos Estados Unidos, do que é teologia negra no continente africano, do que é teologia negra no Caribe e do que é teologia negra mesmo na América Latina, né? Então, quase sempre, e é importante fazer essa ênfase, porque a teologia negra, dos poucos que conhecem, que falam sobre teologia negra, ela está muito associada aos Estados Unidos, né? Sobretudo ao James Cone, que é conhecido como o pai da teologia negra aqui nos Estados Unidos, né? Foi professor aqui no UNIL por 50 anos. Então, o livro dele é meio que um divisor de águas. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, o livro dele de 69, Black Theology and Liberation, Black Theology and Black Power, de 69, é tido como o marco inicial da teologia negra aqui nos Estados Unidos. Mas a teologia negra no continente africano ela tem outras histórias e outra perspectiva, inclusive, no continente africano, o pontapé inicial de pensar uma teologia negra é com um grupo de padres católicos que, em 56, lançam um manifesto que se chama Os Padres Negros Interrogam-se. Então, é um grupo de teólogos, clérigos católicos negros que se reúnem para pensar a teologia e a Bíblia a partir do contexto africano, o que é que a Bíblia tem a dizer para o continente africano a partir do povo africano, a partir da África. Então, você tem ali linhas gerais, é claro que ainda não é o que é a teologia negra na década de 60, 70, mas você tem ali linhas gerais de uma tentativa de pensar a partir da história, da experiência do povo negro, né, do povo africano. Então, a teologia negra ela não é só a teologia negra nos Estados Unidos. Então, ela tem uma característica nos Estados Unidos, ela tem um contexto, uma característica no continente africano, mesmo no continente africano, né? Você tem uma teologia negra muito mais política na África do Sul, uma teologia negra com características diferentes na Tanzânia e assim sucessivamente. Mas, de uma maneira geral, se a gente for falar do surgimento da teologia negra, e aí é interessante, você tem como pontapé inicial, realmente, mesmo que a gente não dê uma data específica, mas elas estão basicamente situadas no contexto da década de 60. Na década de 60, que você tem todo o contexto da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, né, do qual o Martin Luther King, evidentemente, é o nome mais conhecido, mas ele é só a ponta do iceberg, né? E ao redor do Martin Luther King você tem
uma grande quantidade de intelectuais, de teólogos, de clérigos, de pastores, de pensadores da teologia negra, que estão pensando, que estão pensando a mensagem da Bíblia dentro do contexto de segregação, que estão herdando uma luta de resistência, de mudança e de virada hermenêutica desde do século XIX, né? O Martin Luther King é muito influenciado pelo evangelho social, pelo social gospel, né, do Rauschenbusch Bush, nos Estados Unidos, no início do século XIX, do século XX, mas também pelo Black Social Gospel, né, que é um movimento que está junto ali do evangelho social, mas está pensando a partir da perspectiva dos negros do sul dos Estados Unidos e da relação, né, o que a Bíblia e a mensagem da Bíblia, do evangelho, tem a dizer a realidade do negro nos Estados Unidos. Então, Martin Luther King tem muito essa influência. Então, nos Estados Unidos, na década de 60, né, com toda essa efervescência da luta pelos direitos civis, e no continente africano, em especial na África do Sul, da luta contra o apartheid, né? A luta contra o apartheid tem uma contribuição profunda dos clérigos, dos teólogos e teólogas negras do continente, da África do Sul, que estão pensando, né, biblicamente, que estão refletindo, que estão confrontando, inclusive, a perspectiva teológica que, durante um bom tempo, fundamentou e legitimou, em muitos aspectos, o apartheid no continente africano. Então, você tem como marco, nos Estados Unidos, você teria como marco o assassinato de Martin Luther King, na África do Sul, você teria como marco o massacre de Soweto, né, por exemplo. Existe um movimento muito importante na África do Sul, que é o movimento da consciência negra, né, que é um movimento que começa, inclusive, com estudantes, e grande parte desses estudantes de teologia de um seminário da África do Sul, um importante seminário da África do Sul. O Steve Biko, que é um grande líder da resistência na África do Sul, passou por esse seminário. Esse seminário foi extremamente importante para ele desenvolver a sua perspectiva, né, de luta contra o apartheid, etc. Então, esse contexto aí da década de 60, ele dá esse caldo de surgimento para a teologia negra. E aí, uma coisa que eu gosto de ressaltar, que é interessante, que é muito comum as pessoas atribuírem a teologia negra como uma teologia que é herdeira ou é um ramo da teologia da libertação, né? E eu acho interessante a gente destacar que, embora seja incluída e seja uma das teologias de libertação, a teologia negra não é exatamente um ramo da teologia da libertação, né? Como outras teologias do genitivo, assim, não gosto muito do termo, mas enfim, do genitivo que se diz, né? Por quê? Porque a teologia negra ela nasce quase que no mesmo contexto, com a mesma contemporaneidade da própria teologia da libertação, né? Se você tem o Gustavo Gutierrez com a teologia da libertação em 70, em 69 você já tem o livro do James Cone que está dando um pontapé inicial na teologia negra. Então, na verdade, você tem duas teologias de libertação, duas teologias de perspectivas emancipatórias a partir da Bíblia, que surgem quase que simultaneamente, né? E elas se encontram depois, né? Todos esses teólogos se encontram, teologia negra nos Estados Unidos, na África do Sul, começam a criar diálogos com teólogos da libertação, sobretudo da África do Sul, né? Com Desmond Tutu à frente, tem um diálogo muito fecundo com a teologia da libertação. Esse grupo que depois forma esse conjunto dos teólogos do terceiro mundo, do qual muitos dos teólogos da teologia negra fazem parte. Então, ela tem um surgimento que é um pouco paralelo, não como fruto da teologia da libertação, mas como uma teologia de libertação, uma teologia também emancipatória. E aí, de repente, para fechar pelo menos essa parte em que eu só falo, tentando ser pontual, pensar um pouco nas características da teologia negra. Eu acho que vale a gente pensar o que difere, né, a teologia negra enquanto
ou as suas particularidades. E no livro eu trato melhor disso, vocês podem adquirir o livro, fazendo marketing, podem adquirir o livro. No livro eu trato um pouco disso, pelo menos 5 características que eu considero importantes, né, que marca a teologia negra. E aí, por que eu escolhi, eu pensei essas 5 características? Porque elas estão presentes, né, basicamente, na teologia negra como ela é nos Estados Unidos, como ela é no continente africano, como ela é no Caribe, como ela é, inclusive, na América Latina, né, em diversos diálogos. E aí, o primeiro deles, que é a corporalidade. Então, a teologia negra tem uma perspectiva do corpo que é extremamente importante, não poderia ser diferente. A teologia negra não pode abstrair do corpo, porque, evidentemente, é a partir do corpo que a população negra, que a comunidade negra, que os povos africanos, todo o efeito, né, da diáspora, do mercado escravocrata causou, incide sobre o corpo. Então, a teologia negra está pensando o que se tornou o corpo negro, né, inclusive para as teologias nessa teologia hegemônica, inclusive, né, pensar todos os efeitos da maldição de Cã, por exemplo, pensar todos os efeitos da leitura sobre a carta de Filemão, né, numa forma de domesticar os senhores de escravos, que o problema não estaria na escravidão, mas na forma como você tratava o seu escravo. Então, tudo isso incidiu sobre o corpo da população negra. Então, a teologia negra a teologia negra marca esse lugar do corpo. O corpo, inclusive, que se conecta com a história, a experiência de Jesus, né? O que Jesus vivenciou no corpo, né? Todas as ofensas, todas as perseguições, humilhações, rechaços e, evidentemente, a violência da crucificação. Aproximar como a dor da crucificação se materializa na dor da escravidão, do açoite, dos corpos linchados e pendurados nas árvores, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, dos muitos açoites no Brasil. Então, a primeira delas seria a corporalidade. A segunda característica é a territorialidade, né? A teologia negra considera muito a perspectiva do território, porque o território é importante na história do povo africano, né? O vínculo com a terra, e a gente pode ampliar uma perspectiva de criação, de natureza, mas a importância, o lugar que tem a terra, que tem o território, saber que o território constitui mentalidades, né? Culturas, experiência, onde a experiência é vivida. Então, você não pode abstrair uma reflexão bíblica do território, né? As influências que um território pode ter sobre as suas reflexões e formas de pensar. E, com isso, a teologia negra tem uma maior possibilidade de poder pensar qual é a importância do território para a própria população negra, né? Porque os negros da diáspora, por exemplo, no Brasil, constituem os quilombos, não é só um lugar de refúgio, né, da escravidão. Também o ministro André fala sobre isso, né, o quilombo como a oportunidade de reconstruir a África perdida, né, no sentido da sua vivência, experiência comunitária, também de espiritualidade, etc. Então, o território para a teologia negra é importante, inclusive para pensar biblicamente os territórios, né? Não abstrair dos territórios o que é Samaria, o que é o Egito, o que são os lugares disputados, né? O que são os lugares para onde se vai, as terras a serem conquistadas, qual é a importância do território. Então, territorialidade para a teologia negra é importante. A terceira delas é a afrocentricidade, tem como a teologia negra a importância. O continente africano tem um lugar importante, né? Inclusive de recuperar esse lugar importante na leitura bíblica. Que diferença faz dizer que o continente africano está ali, está presente, e essa presença é importante, porque das histórias que acontecem ali, dos protagonismos das pessoas que são originadas dali, que acontece. Isso é importante no sentido da representação, né? Inclusive de como os povos se reconhecem, né? Como os povos se reconhecem nas narrativas bíblicas. Então, a África tem um lugar importante. A quarta característica, que é ancestralidade e tradição.
Por que eu estou juntando ancestralidade e tradição? Porque a ancestralidade já é muito comum, é comum para, sobretudo para a religião de matriz africana, trabalha muito com a ideia da ancestralidade. E aí a gente está pensando em ancestralidade e tradição, porque a tradição a gente está mais familiarizado, né? A gente da teologia, mas a tradição ainda está pensada muito no conteúdo, no dogma, né? Talvez na tradição da escrita, né? A tradição da filosofia. A Hannah Arendt fala isso, né? A Hannah Arendt fala que a nossa tradição, para Hannah Arendt, a nossa tradição está em Aristóteles, Platão, a tradição do pensamento. Então, para dizer que a teologia considera a tradição é extremamente importante, mas é a tradição pensada juntamente com a ancestralidade, o lugar da ancestralidade. E pensar que a gente usa pouco, né, essa expressão, esse referencial. Né? Quando a gente está falando de genealogias bíblicas, está falando de ancestralidade. Né? Quando Deus, no Antigo Testamento, está confrontando o povo de Israel, lembrando algum outro povo que foi fiel ao que os seus pais fizeram, ele está falando de ancestralidade. A ideia de Deus se apresentar como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o Deus dos seus pais, os seus pais é ancestralidade. Então, a ancestralidade, que é uma perspectiva, inclusive, muito fecunda no pensamento africano, como que ela está presente na teologia negra. E, por último, a última característica, que é uma cosmovisão dialogal e inclusiva. Né? O que eu quero dizer com uma cosmovisão dialogal? A teologia negra nasce desse lugar que não tem conflito com o diálogo interreligioso, com o diálogo de fé distinto, porque ela já nasce desse contexto em que o grande referencial da espiritualidade, mais do que da perspectiva religiosa, da espiritualidade, é esse compromisso com a emancipação. E a teologia negra sabe que isso é bem interessante, que todas as grandes revoluções feitas pela população negra, pela comunidade negra, dos povos africanos, sobretudo, praticamente todas elas têm um background de espiritualidade muito grande. É interessante, né? As revoluções europeias são revoluções seculares, né? Se a gente pensa na Revolução Francesa, a Revolução de 1848, e você pensa em qualquer revolução negra, a revolta dos malês na Bahia, que são negros islamizados, se você pensa aqui em Pavita, no Reino do Congo, que é um cristianismo sincrético, se você pensa a Revolução Haitiana, o papel que o voodoo tem na Revolução Haitiana, se você pensa na Revolta dos Batistas na Jamaica, tão importante para a independência da Jamaica, e é um movimento que começa com um pastor batista que incita os escravos numa rebelião contra os senhores de escravos, né, na Jamaica. Se você pensar todos os grandes heróis abolicionistas dos Estados Unidos, que são protestantes, que são cristãos, então todos esses movimentos têm um background de espiritualidade muito grande. Então, a teologia negra nasce nesse contexto de pensar como está comprometida, talvez como um critério de diálogo seja o compromisso dessa espiritualidade ou dessa religiosidade com a emancipação. Isso é interessante pensar se a gente toma como exemplo, como ilustração, o livro de Êxodo, por exemplo, para além do capítulo 3, que a gente já tem tão bem decorado, né, que a teologia da libertação usa tanto, a gente usa tanto, de quando o povo clama e Deus olha e Deus sente o sofrimento do povo e Deus desce para intervir, etc. Então, para além desse que a gente já conhece tão bem, você pensar o capítulo 12 do Êxodo, o versículo 30, 35, se eu não me engano, que é na saída do povo, né? E tem um versículo em especial em que a narrativa diz que sai do Egito o povo de Israel, o povo hebreu, e junto com deles uma grande multidão. Então, esse é um insight, esse é um gatilho. Pensar que a gente pensa isso de uma maneira muito seletiva, né? É da nossa tradição pensar de uma maneira muito seletiva, apenas no povo hebreu, mas o texto diz que sai o povo hebreu, o povo de Israel, e com ele uma grande multidão. E essa uma grande multidão ajuda a pensar que, mais do que o critério ser a identificação da religiosidade, quer dizer, o povo
a qual o povo a qual esse Deus pertence, a esse Deus segue, o critério de libertação é todos aqueles que estão oprimidos dentro do Egito. Porque o Egito é um império. O império ele toma todos os territórios possíveis. Então, junto com o povo hebreu, sai todos aqueles que tiveram a oportunidade de sair daquela condição de opressão e de cativeiro. Isso é um gatilho para a teologia negra poder pensar que um critério importante da relação com Deus e que permite o diálogo é o quanto uma determinada espiritualidade ou religiosidade está comprometida com o processo de emancipação e de libertação e de justiça, né? Então, ter uma cosmovisão dialogal e inclusiva, aberta ao diálogo, disposta a dialogar e caminhar junto, é fundamental para a teologia negra. Então, essas 5 características e um pouco o que enfim, vocês têm 2 minutos para fazer perguntas e eu falar alguma outra coisa. Para tentar se manter no tempo, é isso. Desculpa se eu falei rápido, né? Demais. Bom dia a todas, a todos. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Beleza. Ô, Nilson, parabéns, meu querido. É o seguinte, você, numa provocação, né, ampliando aí, que eu vi melhor, gostaria de saber se nós precisamos também de pensar numa espiritualidade de periferias que abrangesse uma justiça integral, já que fala de todo esse contexto, né, de realidade aí. Eu gostaria de saber de você algumas coisas sobre isso. Ok. Pensando em espiritualidade de periferia. Acho que, talvez... Como eu faço, Kátia? A ideia é pegar algumas perguntas e... Não, acho que pode responder, não dá. Mas... Tá, você vai sinalizando aí. Professor Nilson, não ouvi bem o questionamento do caríssimo amigo aí, por favor. Ele perguntou se nós, talvez, podemos pensar em espiritualidades de periferia. Não é isso, Marcelo? Ok. Então, aqui, espiritualidade de periferia, eu acabo pensando em muita coisa, né? Talvez você não tenha tido tempo de elaborar com um pouco mais de detalhes, mas eu achei interessante você falar de espiritualidade, né? E eu acho que a teologia negra está pensando nisso também. De alguma forma, a teologia negra está buscando e dialogando e tentando identificar espiritualidade de periferia, né? Então, o que eu estou chamando de espiritualidade de periferia, que eu não sei se é o mesmo que você está chamando. Mas são espiritualidades ou forma de vivenciar a espiritualidade que não estão codificadas necessariamente numa religiosidade, né, ou numa religião. Vamos talvez tentar fazer essa distinção da religião como a espiritualidade institucionalizada, não sei se eu posso usar essa expressão, mas só para ajudar a fazer uma diferença. A teologia negra está pensando em mais do que há diversas espiritualidades não codificadas na religião que têm compromissos com a justiça e com a emancipação. O próprio contexto do continente africano, por exemplo, isso é bem interessante pensar. Você tem... É sempre um debate, né, da presença da igreja, do cristianismo no continente africano e tal, mas isso aí é uma coisa para um outro debate. Mas é interessante a gente pensar como diversos povos, diversas tribos, né, da experiência da comunidade negra, mesmo na diáspora, no Caribe, por exemplo, como eles... muito deles já tinham a ideia, né? não tinha literatura, não tinha o dogma, mas já tinham a ideia, já tinham algum contato da experiência, né? da experiência de Jesus no Novo Testamento, da experiência, da vivência de Jesus, e mesmo numa assimilação da Bíblia,
formando perspectivas religiosas ou de espiritualidades que não se encaixavam em nada que se tinha religiosamente, né? Nem católico, nem protestante, nem em nada assim institucionalizado. Era algo que tinha a experiência de Jesus como referencial. Se você pensar aqui em Pavita, por exemplo, que está no século XVIII, ali fez uma grande que é uma heroína, né, do Congo, que fez uma assimilação do cristianismo, da experiência de Jesus e do chamado de Moisés para levantar todo um movimento de resistência, de rebelião contra contra o Império Português. E ela morreu, uma história interessante, né? Muito semelhante à história da Joana d'Arc, ela morreu queimada junto com o filho. Então, e ela dizia que o maior pecado da igreja do Império, da igreja de Portugal, foram eles terem mentido, porque eles mentiram sobre a identidade de Jesus e dos apóstolos, que na verdade eles eram negros e eles foram pintados como brancos para poder dominar o povo africano. E ela não fez isso nada codificado como uma religiosidade, ela fez entendendo da leitura dela, da experiência, da vivência dela com relação à história de Jesus, do Evangelho e de Moisés, ela juntou tudo aquilo e ela entendeu que ali tem uma identificação com o chamado de libertação e de emancipação. E isso é uma espiritualidade periférica, absolutamente periférica, como por exemplo, o que a gente chama de Lutero Negro, né, no interior de Pernambuco, o José Agostinho Pereira. Interessante, né? José Agostinho Pereira, e o apelido é Lutero Negro, que é um negro que era alfaiate, foi escravizado, conseguiu se libertar e juntou uma comunidade formada por negros e indígenas, formou uma comunidade de fé, a igreja que era chamada da Igreja do Divino Mestre, que era um grupo itinerante que com a Bíblia falava sobre libertação, contra o processo de escravidão. E era interessante que uma das acusações que ele tinha é que ele usava a Bíblia numa mão e um jornal que falava sobre a Revolução Haitiana na outra, né? O cara tinha uma comunidade de fé em 1830 e pouco. Então, são espiritualidades de periferia. É tão de periferia que a historiografia da Igreja Protestante no Brasil vai colocar a primeira Igreja Protestante no Brasil na década de 1850. E o Lutero Negro forma uma comunidade de fé em 1830, 31, 32. Então, são espiritualidades, não sei se eu peguei o que você queria dizer, mas são espiritualidades de periferia. Eu acho que seria interessante a gente pensar. Eu acho que pensando num diálogo interreligioso, num diálogo interfé, aqui nos Estados Unidos eles não usam muito a coisa da interreligiosa ou interfaith, interessante. Então, um diálogo interfé, pensar de fato as espiritualidades. Opa, tinha saído. Pensar de fato as espiritualidades que estão na periferia, não codificadas ou que de alguma maneira romperam com uma perspectiva institucional colonizadora, opressora, vamos dizer assim. A professora Maria Clara sugeriu escrever pelo chat para fazer a pergunta. Quem vai... Oi? É bom também. Oi, professora. Não, eu sugeri se inscrever pelo chat. E aí fazer a pergunta, isso. Não é escrever. Bom, se quiser escrever, era mais assim, no sentido de se inscrever, porque às vezes um diz, quero falar, e aqui não se vê bem, né? Levantar a mão, aí na live. É verdade. Então, se inscrever, quem quiser falar, perguntar, comentar, alguma coisa assim. Então, eu aproveito que estou unmute e falo aqui com o Ronilson. Então, obrigada, Ronilson. É ótima a sua exposição. Tem gente que está pedindo para você mostrar o livro de novo. De novo, e não tá. enxergar bem o livro, né? Então, mostra o livro, né? Teologia Negra, isso aí. E aí, para adquirir, você procura depois Intersecções, é um portal da editora Novos Diálogos. Você pode procurar no Instagram direto, você coloca @intersecções
e você vai para a página lá e acho que uma das primeiras fotos que tem é a capa do livro e você faz o processo lá de entrar em contato e tal e pedir. Hoje eu vou fazer uma postagem sobre ele novamente. Ótimo. Não, e eu teria um meio comentário, meio pergunta, né? Você falou aí que a teologia negra nasce sempre tendo ao fundo uma experiência espiritual, uma espiritualidade, ao contrário de outros movimentos, né, que são seculares, né? Então, a teologia negra, ela enlaça com o secular, com o político, etc., mas ela tem sempre no seu background, ao fundo, a espiritualidade, né, permeando e tal. Isso eu acho muito interessante. E queria perguntar, assim, se você não vê também que, junto com isso, de ter uma espiritualidade sempre ao fundo, a teologia negra sempre produziu coisas que vêm estéticas, frutos estéticos também. Arte, música, literatura, poesia, né? Mais que a teologia europeia branca, a meu ver. Está sempre... rechaçando. Você não pode falar de teologia negra sem falar dos spirituals, sem falar dos cânticos, sem falar, né, das poesias, da coisa. Né? Então, se você quisesse comentar isso. Não, exatamente. Foi bom levantar essa questão, porque, de fato, como é extremamente importante, né, na perspectiva litúrgica, né, pensar até na liturgia, teologia negra, o lugar dos símbolos, né, que eu não coloquei como uma das características, mas está meio que implícito ali, mas é importante destacar esse lugar dos símbolos e você falou muito bem, né, do lugar dos cânticos, né, as músicas, sobretudo os spirituals, como se tornou uma linguagem codificada de identificação, de comunicação e de identificação da comunidade negra, dos negros das plantations, né, das fazendas nos Estados Unidos. Mas e é isso, né? Esse lugar da música, que eu estou falando dos espíritos, mas essa relação, né, com a arte, com o cântico, com a estética, realmente, que é muito próprio, né, do povo africano, né? Tem assim, uma coisa meio que para fazer graça, mas que é bem interessante, que eu fico pensando, por exemplo, numa passagem do Antigo Testamento, quando Davi está voltando, né, da batalha, da guerra, e ele é recebido, né, com festa, com os tamborins e tal. E aí alguém diz que, pô, se aquele contexto, se a Bíblia tivesse sido escrita, aquela narrativa fosse na Europa, os caras não estão sendo recebidos com uma cornetinha, uma orquestra, né? E ali naquele texto parece que é uma coisa nossa, né? Que você vê de longe lá quem está chegando, pede para botar água no feijão, chama o pessoal do samba, do pagode para fazer uma que tudo deu certo. Então essa coisa da festa, da corporalidade, da imagem, da estética, da música, sobretudo, não por acaso aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a Black Church está por trás da origem do jazz, está por trás da origem do blues, né? Mesmo que o blues seja mais secularizado, mas ele tem essa identificação, essa conexão com a tradição africana. E aí a Black Church ficaram com os spirituals, né? Que se transformaram no gospel, que se transformaram nos grandes corais que a gente conhece. Então, sim, realmente a estética tem um lugar muito, muito especial e contam coisas especiais, né? Que aí a própria teologia negra sistematizada não conta, estão contadas nos espíritos, né? Os espíritos é o grande diário do cotidiano das plantations, das fazendas de algodão nos Estados Unidos, né? Cada hino, cada verso, cada trecho, cada súplica é um relato, né, do cansaço, da frustração, da esperança, da resistência, do choro, né? Então, como essa perspectiva estética é tão forte, né? E a teologia negra considera isso muito bem lembrado. Obrigada. Agora tem o Silvan, que quer fazer uma pergunta. Ativei aqui o som. Bom dia a todos, né? Sou Silvan aqui, falando de Alagoas,
cidade do sertão de Alagoas, em Mata Grande, e me chamou muita atenção quando o professor Milson coloca que alguns lugares na África, né, teve algumas inquietações, algumas reformas, algumas revoltas, né, com relação e partindo da igreja. Aí eu fui pensando nisso, eu começo a lembrar que nas nossas periferias, nas grandes cidades, hoje a gente tem uma grande presença, né, de neopentecostais. E muitas vezes o que você escuta e percebe neles que a preocupação está em apenas ir para o céu, né, ou ter ter uma vida próspera aqui. Aí a minha questão para o professor é a seguinte: será que esse tipo de evangelho não tem silenciado, de fato, essa teologia negra, que é uma teologia que luta pelos direitos, que luta para denunciar as injustiças sociais que a população negra, aqui no Brasil principalmente, que a sua maioria, né, vive hoje nas periferias? Eu queria ouvir se o professor pudesse contribuir com relação a essa questão. Tá, ok. O Silvan está na boa, né? Deitado aí, ó. Boa aula, né? Aproveitando a quarentena. É uma boa aula. Tá, vamos por partes aqui. Primeiro, você falou das inquietações, revoltas na África e tal. Você falou partindo da igreja. Eu faria a reserva de que eu não colocaria tanto como partindo da igreja. Eu acho que a maioria delas, na verdade, ela tem iniciativas que são muito mais pessoais, não pessoais, coletivas, mas não institucionais de igreja, mas comunidades em torno da Bíblia, em torno da experiência de Jesus, em torno da experiência do Evangelho, de libertação, etc. Mas elas são muito mais iniciativas autônomas, né, do que partindo da igreja pensando institucionalmente. A exceção, é claro, né, dentro da discussão teológica propriamente, né, eu falei dos padres de 56 e tal, aí é uma disputa, uma ruptura que é também institucional dentro de um movimento, dentro da instituição igreja. Mas as inquietações, as rupturas, os movimentos quase sempre são autônomos, né, de grupos, ou comunidades, ou alguém que junta ali e faz a partir da Bíblia. Não estou eliminando que haja igrejas que tenham participado, mas dificilmente parte, né, da igreja. Agora, trazendo mais para cá, você falou com relação aos neopentecostais. Eu faria essas afirmações com muita reserva, com muito cuidado, porque, primeiro, para pensar que nós estamos falando a questão racial, a questão do racismo, e aí com o qual a teologia negra vai se debater, a gente está falando de um racismo, né, como diz o professor Silvio, do racismo estrutural. Pensar no racismo como formador da sociedade brasileira, porque a nossa formação está marcada pelo nosso legado colonial, escravocrata, e que isso, dizer que ele é estrutural, é dizer que ele marcou todas as relações sociais no Brasil. Por que eu estou fazendo essa reserva? Para a gente descolar um pouco, aqui você chamou atenção por causa dos neopentecostais, né? E você fala deles darem essa ênfase na prosperidade, no dinheiro, do céu. E aí isso ficou muito marcado com os neopentecostais, mas eu faço questão de ressaltar, por isso que eu estou falando do racismo estrutural, da nossa herança, de uma que faz parte dessa teologia hegemônica também, que isso não é muito diferente. Por exemplo, você tem a Igreja Presbiteriana oficial no século XIX, nos Estados Unidos, enviando um memorando, um comunicado para os seus missionários, por exemplo, para não ensinarem os negros a ler, porque eles podiam confundir quando Jesus fala que a verdade vos libertará, ou quando Jesus fala que ele veio para libertar os cativos, eles podiam entender errado e achar que Jesus está falando de uma libertação física e não de uma libertação espiritual. Então, a ênfase na ideia do céu, da salvação, é desde sempre, né? A construção da ideia de que o negro não tem alma, ela passa por aí, né? Se ele não tem alma, ele não tem essa identidade conosco, então ele é um produto, ele é um negócio, pode ser comercializado, vendido. Então, essa ênfase no céu, esse nível de abstração,
ele, na verdade, está vinculado com uma teologia hegemônica que consolidou uma imagem demonizada do continente africano, primitiva do continente africano, inferior do continente africano, consequentemente das tradições africanas, da cultura africana, do povo negro, assim sucessivamente. Isso tudo para a gente entender que isso é muito maior, porque a gente vê movimentos que são muito estridentes. Por exemplo, você tem muito caso de agressão, hostilidade, violência, né, de muitas igrejas neopentecostais e pentecostais nas periferias contra as religiões de matriz africana, contra tudo que é do continente africano. Mas isso ali porque eles estão disputando o mesmo território. Você pode ter uma igreja, sei lá, presbiteriana, você pode ter uma diocese numa área nobre, elitizada, branca, que ela pensa da mesma forma, mas ela não precisa passar pelo mesmo conflito, porque ela não está lá, entendeu? Ela não está no Complexo do Alemão, ela não está em São Gonçalo. Então, ela não precisa passar em frente a um terreiro e tacar pedra. Isso não é o cotidiano dela, porque ela está em outro território. Mas o pensamento, a hostilidade, a demonização, a perspectiva de inferiorizar é absolutamente a mesma. Então, para entender que é maior do que isso, né? Estou falando só para a gente poder situar bem, para poder não isolar isso como... E aí você fala que esse tipo de evangelho, né, que acaba hostilizando, né, as pessoas negras, ou deturpando o que seria o evangelho e tal, muito maior do que uma denominação, muito maior do que o universo neopentecostal, muito maior do que o universo pentecostal, é uma tradição, uma cultura teológica, né? É uma herança teológica, uma perspectiva teológica que está impregnada pelo recorte racial, né? Não foram os neopentecostais que inventaram a maldição de Cã, por exemplo. A maldição de Cã é uma elaboração teológica muito bem construída, muito bem feita por grandes teólogos, por grandes sistemas teológicos, para a ideia de que Noé está amaldiçoando o continente africano, né? Então, quando a gente vê essa hostilidade, né, presente nas periferias e tal, ali naquele conflito, sobretudo materializado nos neopentecostais, é maior do que isso, né? Não estou dizendo isso para poder absolver sobretudo as lideranças neopentecostais, né, porque ainda tem isso, para absolver os neopentecostais, mas para dizer que a coisa é maior do que eles, né? É um racismo estrutural que está presente na igreja mais elitizada, mais refinada, mais acadêmica, intelectual, né? Que o pastor tem doutorado na Alemanha, é um grande teólogo, um grande pensador, e ele pode ser tão racista, tão preconceituoso, ter uma perspectiva tão demonizadora da região africana ou tão inferiorizante da cultura africana e do povo negro, quanto o pastor pentecostal que durante a semana é pedreiro e no domingo abre a igreja dele, que é pastor, acolhendo a sua comunidade local, né? Para além do que ele pense sobre salvação e tal. Então, só para a gente pensar nisso, colocando maior do que isso, nós estamos falando de uma estrutura, de uma teologia que é maior, inclusive, do que a hostilidade neopentecostal. Uhum. Beleza. Obrigada, Silvan, pela sua participação. Agora, o Ronan Lima tem uma pergunta. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Uhum. Ah, sim. Ronilson, a minha pergunta é em relação à atualidade teológica, né, da teologia negra. Gostaria que você falasse um pouquinho de como ela tem se desenvolvido atualmente, especificamente nos Estados Unidos, de repente no Caribe, que você falou também, e no continente africano de uma forma geral, assim, né? Uhum. Tá, deixa eu só entender. O que você está chamando de atualidade teológica, só para eu tentar entender melhor. Como a teologia negra tem se desenvolvido. Isso, como ela tem se desenvolvido nesses territórios. Tá. Bom, em lugares distintos, lugares diferentes, nos Estados Unidos, talvez nos Estados Unidos e na África do Sul, é onde a teologia negra
seja mais forte, mais atuante, né? A teologia negra africana ou a teologia africana, você ainda tem ainda uma discussão de alguns que acham que, até para ajudar a distinguir do que é a teologia negra nos Estados Unidos, preferem falar da teologia africana, ou da teologia da libertação africana, do que necessariamente teologia negra. Mas aqui você tem uma tradição que continua firme e forte, né? Grandes nomes que continuam sendo formados e produzindo. E aqui nos Estados Unidos, né, onde eu estou, a teologia negra abraçando temas que continuam sendo prementes para a sociedade americana. Quer dizer, você tem um grande número de teólogos. A teologia negra está discutindo muito encarceramento em massa, por exemplo, né? Com uma profunda reflexão sobre encarceramento em massa e sobre a crise de imigração nos Estados Unidos, né? As políticas de imigração e etc. Muito envolvida com os debates atuais da violência policial e etc. Você continua você tem uma atualidade de discussão na teologia sul-africana, né? Até porque talvez eu falei pouco, né, com relação ao Brasil. Eu acho que a gente tem pessoas cada vez mais interessadas na teologia negra no Brasil. Eu acho que eu faço um termômetro aí pela quantidade de pessoas que me procuram, ou a quantidade de pessoas que, quando eu vejo que ela está falando sobre teologia negra, ou alguma coisa que tem a ver com teologia negra, ou falando sobre James Cone, etc. Isso é bem interessante, né? Depois do processo de surgimento da teologia negra, da teologia negra para o Brasil, né? Ali com o grupo, primeiro com as pastorais afros, que fizeram um papel importante, depois o grupo Atabaque teve uma contribuição importante, eles têm um livro referencial, Se Existe um Pensar Teológico Negro. O professor Peter Nash, né, que deu aula na Este, no Sul, durante muito tempo, e ajudou a fundar o Grupo Identidade, que é um grupo de pesquisa sobre teologia negra na Este, muito interessante. Você teve aí um vácuo, e parece que você tem eu acho que eu me incluo nesse grupo que tem já alguns anos, retomando algumas perspectivas da teologia negra. A produção de teologia negra no Caribe é relativamente forte, né? Se você pensar nos países, né, diferentes, Haiti, Trindade e Tobago, na Martinica, né, as Antilhas, você tem uma produção, tem seminários importantes, referenciais na Jamaica, né, importantes teólogos na Jamaica também. Eu diria que essa atualidade, essa característica, né, que foi dada à teologia negra, exatamente por pensar na corporalidade, na territorialidade, pensar sempre na atualidade, nos temas que atravessam a sociedade nesse momento, né, o que é importante aqui, o que é importante na África do Sul, o que é importante no Caribe, e talvez a gente precisa fazer mais isso no Brasil, né? Que eu estou falando da teologia negra, mas serve até para a teologia, né? Uma teologia para poder discutir o encarceramento em massa no Brasil, discutir a violência policial, discutir a violência no sentido mais geral, discutir, né, aprofundar as discussões sobre desigualdade econômica e o papel, sei lá, as implicações do neoliberalismo, do capital financeiro internacional, né, com relação à moradia e à especulação imobiliária e etc., para poder falar dos desterros, para poder falar das famílias despojadas, para poder continuar discutindo a respeito do campo. A gente tem uma boa tradição, né, refletindo teologicamente as crises do campo, etc. Então, eu acho que é uma atualidade, talvez no Brasil a gente precisa ainda abraçar com um pouco mais de disposição alguns temas, mas eu acho mas essa atualidade continua, né? A gente tem a teologia negra dialogando o máximo possível com os seus grandes temas atuais. Show, valeu, obrigado.
Obrigada, Ronilson. Agora nós temos mais dois para perguntar, que é o João Everton e o Adail. E a professora Maria Clara já pediu para agradecer, porque ela teve que sair para dar aula de Teologia Fundamental. E então, João Everton e Adail podem fazer as perguntas dos dois ao mesmo tempo. Grande Teologia Fundamental. Tá. Perguntas juntas? Porque eu vou ter que sair também para ir para a aula da professora Maria Clara. Mas deixa eu perguntar para ele, então. Já você falou, professor, da sua vida nos Estados Unidos. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte: eu sei que nos Estados Unidos a maioria negra ela tem o sentido de trabalhar mais nos grupos étnicos. São 50% dos adultos trabalham mais do que muitos na América Latina. E eu pergunto, esses atributos nos Estados Unidos com relação à propagação da evangelização, da teologia negra, isso tem influenciado muito nas igrejas, de um modo geral, também na área branca ou somente na área negra? Deixa eu tentar resumir o que você quer saber da influência da teologia hoje. Se restringe só a comunidade bem na Igreja Branca, isso? Resumindo? Entendi bem? Não entendi. A sua pergunta é sobre a influência da teologia negra hoje. Se ela se restringe à comunidade negra ou se ela também alcança a Igreja Branca, é isso? Só para ver se eu entendi? Se ela abrange geral. Tá bom. Vai fazer a outra junto, Kátia, ou não? Acho que pode fazer, o João Everton. Sim, obrigado. Ronilson, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu te conheci na Soté, você fez uma explanação muito brilhante lá na Soté, no Congresso da Soté, na PUC Minas. Que legal. E aqui estamos acompanhando aqui em Sergipe, aqui de quarentena. Mas a pergunta é prazer estar aqui com vocês, a respeito, né, de que irracionalidade proveio o mal da cor, né? O racismo, o apartheid, a segregação. E a professora Maria Clara lembrou bem, né, da estética dentro dessa teologia e me reportou a Missa dos Quilombos, né? Para quem é mais novos, eu com certeza deve ter sido uma grande referência para você, a dança, o tambor, a música, a poesia do Pedro Terra, do Milton Nascimento. Então, eu queria que você falasse um pouco. E a referência assim, no Brasil para você aqui, não sei, tem o Marcos Rodrigues da Silva, não sei se você conhece esse professor. Claro. Ele trabalha com isso. Então tá. Obrigado, querido. Um abraço. Tá bom. Legal, cara. Deixa eu responder, então, ao irmão ali, ao Adail, da aula. A sua resposta é até simples, né? Com relação... Eu diria que a mensagem é geral. Por que a mensagem é geral? Porque é evidente que não tem como curar na sociedade americana, né? Estadunidense. Não tem como curar na sociedade estadunidense os efeitos do racismo e da segregação, falando e tendo compromisso só da comunidade negra. Até porque os negros são a minoria nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Então, eu diria que a mensagem é geral. A mensagem sempre foi, evidentemente, despertar, sobretudo na sociedade branca estadunidense, que estão nos lugares de poder, que estão nos lugares de privilégio, que tem a caneta na mão. Hoje, a caneta está um pouco mais dividida, mas você imagina o que era, com quem estava a caneta na década de 60 e 70. Então, tem que ter esse engajamento. Então, a mensagem da teologia negra, eu diria que é para geral. Agora, o quanto que ela chega na Igreja Branca, eu diria que a história tem mostrado que ela até chega, mas fica muito pouco, né? Haja visto que, ao contrário, você tem tido nos Estados Unidos uma onda conservadora, reacionária, muito forte, e, em grande parte, isso tem sido retomado por um contingente, aqui nos Estados Unidos eles chamam de supremacia branca, isso é quase um conceito,
mas que é basicamente uma classe média branca do meio do sul profundo e do meio dos Estados Unidos, que mantém a mesma lógica teológica e política com relação à questão racial. Com 3 anos de intervalo, quer dizer, 3 anos, você teve, em 2 anos, você teve mais ou menos 10 igrejas negras incendiadas nos Estados Unidos. Isso é pouco noticiado no Brasil, né? Aqui tem uma repercussão. Mas depois de todo aquele período da década de 70, 70 e 80, você volta a ter igrejas negras incendiadas nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. É um momento também de uma certa radicalidade aqui. Então, eu resumiria a resposta para você dizendo que a mensagem é para chegar na sociedade americana, na sociedade estadunidense, né? Expurgar, ou vamos usar um termo bem nosso, como é que não é exorcizar o racismo da sociedade americana. A mensagem é essa, para geral. Mas, infelizmente, a mensagem ainda circula muito dentro da comunidade negra, cuidando da comunidade negra, e toca pouco os duros corações de grande parte da sociedade branca, da supremacia branca nos Estados Unidos. É isso, sim, basicamente. O trabalho segue. Tá bom? Então, para te liberar com essa resposta. Agora tem que ir para a aula da professora Maria Clara. Obrigado. Vai que Maria Clara é risonha, mas ela não dá mole, não. Corre lá. Então, com o João Everton, cara, é uma grande pergunta. Eu acho até injusto você fazer essa pergunta no final, depois de tudo que a gente já falou. Porque é uma grande pergunta mesmo sobre a racionalidade, né, do surgimento, pensar. A gente faria uma grande reflexão sobre a racialização do mundo, né? Então, acho até que para responder rápido eu iria fazer isso recorrendo a autores como Achille Mbembe, por exemplo, né, que tá refletindo sobre o processo de racialização do mundo. De certa forma, você falou de racionalidade, o racismo como uma racionalidade, uma mentalidade, como um mecanismo, esse racismo com o qual a gente está lidando, vinculado a esse sistema escravocrata, à escravidão como sistema, como estrutura, ele é muito fruto da modernidade, né? Então, a modernidade é meio que um divisor de águas, assim, na racialização do mundo, na medida em que, e aí uma discussão que tem a sua complexidade, mas na medida em que a Europa, os impérios europeus vão fazendo a sua expansão marítima, a sua expansão de território, que a gente pode resumir chamando de colonização, o processo de colonização alcançando cada vez mais territórios, as justificativas, né, para legitimar conquistas e domínios e senhorios e a administração do mundo, dentro das justificativas vai se tornar cada vez mais forte a perspectiva da divisão racial, né? Você tem aqueles estudos clássicos que vão hierarquizar as raças, por que os brancos e os brancos europeus estão ligados à razão, à administração, ao domínio, porque no limite, né, na outra ponta, por que os negros estão ligados ao trabalho, né? À força, à irracionalidade, à coisa mais primitiva. Então, você tem todo um aparato acadêmico, né, sociológico, antropológico, todo e teológico, sobretudo, isso é extremamente importante, né? Junto com esses aparatos. Sem essa perspectiva teológica, isso não seria possível. Você veja, por exemplo, que até a modernidade, grande parte do uso do Gênesis era basicamente para falar da criação do mundo e para a origem das nações, da diversidade dos povos, de línguas, etc. A partir da modernidade, você tem uma ênfase. Gênesis é basicamente usado para falar da criação, evidentemente, mas sobretudo de Gênesis 9, para poder falar da maldição de Cã e justificar a maldição do continente africano. Se nós tivermos de explorar algum continente, com qual que nós vamos fazer? Vamos fazer com aquele que Deus largou, entendeu? Que Deus
escolheu para servir aos outros, né? Como um escravo, como um servo, etc. Então, isso você usou o termo certo, né? Racionalidade. Isso é uma mentalidade que vai se construindo estruturalmente para chegar onde a gente chegou, né? E isso traria uma longa discussão. Mas eu situaria isso, sim, na modernidade. O advento da modernidade, você tem a colonialidade, você tem o capitalismo, você tem a escravidão. Isso determina o que é o pensamento racial e a racialização da humanidade. Acho que esse é um contexto para a gente discutir em outra notícia teológica. E muito prazeroso você lembrar da Missa dos Quilombos. Você não podia lembrar coisa melhor. Primeiro, por causa da minha relação com o Milton Nascimento, né? O Milton Nascimento é quase meu pai, né? Então, já tem essa relação afetiva, e a Missa dos Quilombos, que é um marco, né? Que é um marco, é quase um tratado poético de teologia negra, né? Porque tem uma elaboração teológica muito bem feita, tem um diálogo interreligioso, interfé muito bem feito, muito bem construído, e tem um recurso estético que é muito bonito. É um livro que é uma obra, né, que é verdadeiramente um divisor de águas. Eu lembro de um dos congressos, fórum, assim como chama, né? Fórum teológico, um desses aí, Kátia, um que acontece um ano na PUC, um ano no IF. Eu esqueci o nome do IF. Semana Teológica? Semana Teológica. Semana Teológica? Isso. Semana Teológica. Então, teve um dos dias que a gente abriu com a Missa dos Quilombos, com a fala de Dom Helder, e sempre causa um choque ainda, né? Você se vê admirando e ainda vendo olhares assustados, assim, como o que isso tem a ver, né, com o cristianismo, com a nossa religião. Mas é isso, é uma obra de ruptura, eu acho, a Missa dos Quilombos. É isso. Então, obrigada, Ronilson. Agora estamos poucos aqui na sala, não sei se mais alguém quer finalizar com uma pergunta. Tinha 45 pessoas aí, não é todo mundo da PUC? 47, chegou a 47 pessoas. Não é todo mundo da PUC, Não. Não, acho que tem. Porque o convite. É um monte de espião, né? Tem PUC Minas. É um monte de espião, todo mundo ali, ó. O convite é aberto, então a gente aproveita para estender o conhecimento. Legal. Uhum. Fiquei feliz, gostei muito de ter participado. Gostei muito de vocês terem conhecido a Olívia, quem pôde conhecer. E outros temas que tiverem Quem escreveu que conviveu com o Milton Nascimento? André Ferreira. Conviveu? O que é conviveu? Conviveu? Eu fui. Meu nome é André. Eu fui músico na noite durante muito tempo e eu trabalhei com o Pedrinho, que era afilhado dele. Eu fui diretor musical, ia muito na casa dele, fui em Três Pontas. Isso, cara. Toquei no Festival de Música do Mundo, mas já tem muito tempo. Eu parei com música há muito tempo. Hoje eu só trabalho dando aulas. Mas eu fui músico durante muito tempo, gravava, fazia arranjo, essas coisas, e fui diretor musical de um afilhado dele. Então, fui muito naquela casa dele lá no Itanhangá, fiz muitos sambas lá. Nossa, desculpa aí, foi mal. Não, pode até ver, tá até o cavaquinho aqui na parede. Ó, aqui, ó. Top. Entendeu? Show de bola. Isso. Aí eu me lembrei, eu ouvi você falando, e eu já te vi também lá na PUC, algumas vezes entrando em salas assim, aí eu vi ali um comentário, eu falei, tem bastante tempo, eu fiquei muitos anos assim convivendo, né, por causa desse trabalho que eu fiz, uma pessoa maravilhosa, nunca vi igual, né, o cara... Incrível. Isso aí. Humildade fora do comum. Legal. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, João, também por ter lembrado lá da Soté. Foi um encontro incrível, muito marcante. Marcou muito. Um dos meus últimos encontros. Na verdade, foi o último grande congresso que eu participei antes de vir para os Estados Unidos. E não tinha o livro ainda. E eu acho que eu fiquei mais tenso do que na síntese teológica no final da PUC. Mas a recepção foi muito boa.
Mas tinha o Leonardo Boff ali na primeira fila, né, cara? Então alimentou você. Aí ficou uma coisa meio puxado, mas, Tá mas foi ótimo. Então, obrigado. Obrigado, Kátia. Obrigada. Em nome do professor, quero agradecer todo mundo que participou aqui, 47 no total. E próximo Notícias Teológicas, vamos mandar convite novamente. Semana que vem, o Leandro Vieira vai falar conosco sobre o enredo que aconteceu esse ano na Mangueira. Na Mangueira. Que legal. Tá bom? Top. Então, estão todos convidados. Assistir. Logo vai estar o cartaz aí para todo mundo. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada, Ronilson. Abraço. Um cheiro na Olívia. Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Beijo.